ponto que surge também muito forte nos dias de hoje, né, nessa área nossa aqui de desenvolvimento de software, é em relação ao prazo, tá? A gente chama no mercado como lead time, né? Mas o lead time nada mais é o tempo que eu tenho entre a ideia, né? A gente comentou aqui, pô, o Vini vai lá ter uma ideia, e o tempo da gente colocar em produção, tá? Essa ideia em produção sendo utilizada pelo usuário final. Esse tempo, lead time, que eu, igual eu comentei que antes era normal a gente ficar 1 ano e meio, 2, né? Hoje, a gente tenta reduzir isso para dias, tá? Então, assim, houve uma redução drástica do prazo entre uma ideia sair do papel e tornar um código em produção, né? Que o pessoal fala muito, né? Pô, vou criar no meu MVP, né? MVP, né? MVP, né? Um produto mínimo, né? Para experimentar aquela ideia, colocar logo, né, na mão do usuário, para ele me dando feedback, e eu vou aumentando e melhorando meu produto até ele ter um produto, né, mais completo, né? Então, assim, essa visão, ela é uma visão que muda completamente a forma que a gente desenvolve o software, tá? Então, porque antes eu pegava um software, né, sei lá, vamos falar que o meu celular é um software. Então, antes eu pegava, fazia assim, puxa, eu vou fazer toda a carcaça dele, depois toda a placa mãe dele, não sei se ele tem placa mãe, sou leigo em, em celular, mas sei lá, placa, deve ser placa mãe também, né? Depois eu faço todos os componentes, desenvolvo a câmera, desenvolvo a tela, e não sei o que, e solto uma única vez para produção, né? Hoje em dia a gente faria completamente diferente, né? Talvez a gente fizesse a carcaça com uma tela que simule o celular, mas não é uma tela oficial, né? Onde o cara consegue navegar, né, de um modo fake ali, né, como se fosse um protótipo, né, para a gente já pegar se o cara acha o tamanho bom ou ruim, se ele acha uma boa ideia não ter botão mais para ligar, se ele acha uma boa ideia é, a posição dos botões de volume, coisa desse tipo, né? Então, assim, a gente rapidamente testa uma ideia em produção. Só que depois, na mão do usuário. Só que depois que você valida essa ideia na mão do usuário, uma outra característica hoje muito forte é que você, uma vez que o usuário falou, puxa, esse produto é encantador, é isso mesmo, então, a gente deveria fazer ele ter uma capacidade de produzir ele rapidamente. Para que eu produza ele rapidamente, eu deveria fazer a tela com um time, a placa-mãe com outra, a carcaça com outra, sabe? É como se eu conseguisse paralelizar todos esses componentes, né? Supondo que eles fossem componentes de software, eu conseguisse paralelizar eles para que conseguisse entregar mais rápido, né? Surge uma dificuldade, né, de orquestração e integração entre as partes, mas a gente aumenta muito a velocidade entre a ideia e colocar aquilo em produção, né? Para isso, né, como forma de da gente arrumar esse bagunça que é um paralelismo leva, surgem várias metodologias, né, metodologias ágeis, creio que vocês já tenham visto, XP, Scrum, Kanban, e até ágil escalado, né, que é o SAFe, né, o SAFe é uma metodologia de ágil escalado. Para isso você precisa também pensar na sua arquitetura, ela precisa ser uma arquitetura desacoplada, que a gente chama, né? Uma das soluções é uma solução em microserviço, né? Mas se você também começa a ter que partir para a automação, né? Que daí a gente traz aqui a integração contínua e a entrega contínua. E o movimento da gente ir cada vez mais automatizando tanto da área de desenvolvimento quanto da área de operações, né, surgem, né, num certo período, o movimento do DevOps, né? E o DevOps, né, em algumas vezes ele é encarado como um movimento cultural, né, onde a gente tem times de desenvolvimento e operações trabalhando sem os silos, né, que também era muito comum. A gente fazia todo o projeto aqui, nós 5 aqui como desenvolvedores, e aí a gente gerava um guia de implantação cheio de passos, super complexo e sequenciais, que a pessoa não podia pular nenhum, senão ia dar problema na implantação, né?
e todos os artefatos. Então eu falava assim: "Ó, esse é o script do banco de dados, que vai criar as tabelas de banco de dados, você tem que rodar ele primeiro, depois tem que implantar esse pacote, tem que copiar essas DLLs, tem que jogar esse jar, se for o Java, no diretório tal". Então a gente fazia tudo isso daí, né, o cara rodava na mão toda essa parte de implantação. Tinha algumas coisas como o Ent, tinha umas ferramentas de automação, mas não era comum a utilização tão difundido quanto é hoje, né. E essa forma aí que a gente vive, né, esse novo mundo que a gente vive, ele não consegue mais sobreviver, né, esse jeito tradicional não consegue mais sobreviver nesse novo mundo, e isso vai mudando a forma que a gente atua no dia a dia, e como ele muda a forma que a gente atua no dia a dia, automaticamente ele vai mudando nossos valores, crenças, a forma que a gente raciocina, que isso acaba criando uma nova cultura. Por isso que muitas vezes vocês vão ouvir ver na literatura, ouvir podcast ou YouTube, né, DevOps também ligado um pouquinho, em relação à cultura, por conta muito disso daí. Porque a forma que você encara o software, desenvolve o software, trabalha no dia a dia, né, com automação de teste, automação de script, de implantação, ele muda o dia a dia do desenvolvedor, ele muda o dia a dia da operação, como ele muda o dia a dia dos times de tecnologia, ele muda os valores, né, das pessoas, né? As pessoas começam a ter outros valores. Fala assim: "Poxa, essa tarefa repetitiva que antes eu fazia, hoje eu não quero fazer mais". Então, como ele muda os valores das pessoas, ele acaba criando uma nova cultura e um novo jeito das pessoas, olhar esse mundo de tecnologia, tá?